cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em que nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu, aleluia. E céu, aleluia. E céu, aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém, e os anjos clamam: Santo, toda a criação.
Aleluia. Vamos receber a pastora Adriana e louvando ao Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, santo para sempre, aleluia, Jesus. Te damos graças, Senhor, pela bondade e a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Glória a Deus. Nós vamos receber o nosso irmão Diego, o servo do Senhor, que vai trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Nós cremos que o Senhor reservou esse dia, essa data, esse horário para falar conosco. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém, uma excelente tarde, né? Para nós e para quem está assistindo, né? Participando desse culto. É um motivo, né, de alegria, tá, irmã Adriana? Sempre que precisar aí, nós estamos às ordens aí para te ajudar aí na obra do Senhor. Eu creio que ninguém tem desculpa, né, para estar na presença de Deus. Uma hora excelente, né, para a gente estar glorificando o nome do Senhor. Então muitas das vezes as pessoas falam assim: eu não tenho condição de ir no culto à noite, mas tem um culto de manhã, na quarta e no domingo, né? E que o Senhor venha capacitar você, Adriana, né, a cada dia. E que o Senhor te dê sabedoria aí, porque o Senhor fala que onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Muitas das vezes não é, a gente fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando nós falamos isso, automaticamente a gente entende assim: todas as pessoas de dentro da nossa casa têm que estar na presença de Deus. Mas eu aprendi algo novo que o Senhor me disse. O Senhor, Ele me mostrou algo e Ele falou: olha, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, eu e minha casa servimos ao Senhor porque eu busco a Deus. Não porque todos da minha casa buscam, mas porque eu busco, porque a outra pessoa busca. O interessante é isso. E antes de iniciar essa palavra, eu quero fazer uma oração. Porque eu não posso nada, eu não tenho força para fazer nada. Mas o Senhor, com a presença do Espírito Santo, Ele tem o poder de transformar, de limpar, de purificar, de curar vidas, em nome do Senhor Jesus. Por isso eu te convido a orar comigo assim: soberano Deus e eterno Pai, aqui estou, Senhor, um homem falho, um homem pecador, Senhor, um homem, Senhor, no qual as pessoas olhavam ver defeito, vão ver, Senhor, dificuldade. Mas aqui estou não no meu nome, estou em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Por isso eu te peço, Senhor, que nessa tarde, ó Pai, o Senhor venha derramar chuvas de bênção, Senhor, sobre, Senhor, cada pessoa que está dentro do teu templo, sobre cada pessoa, Senhor, que está no lar escutando essa palavra, Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha ser como uma espada, Senhor, que venha penetrar, Senhor, e venha, Senhor, alcançar, Pai, vidas, venha alcançar, Senhor, almas, Senhor. Que essa palavra, Senhor, não venha ficar somente no ouvido, não venha ficar somente na mente, mas que ela venha atingir a alma, Senhor, assim possível, Pai. Por isso eu te agradeço, meu Pai, e te faça, Senhor, te faça presente em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, abre a sua Bíblia em João 14.
versículo de número 5. Aleluias. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai dizer o seguinte, João 14:5. Jesus começa a conversar com Tomé e ele vai dizer o seguinte, disse Tomé, né? Disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vás. Como podemos saber o caminho? E disse Jesus assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Pai, te glorifico, ó Pai, exalto o teu santo nome, ó Pai. Ó Pai, que o Senhor esteja no controle, Senhor, dessa pregação, dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, Tomé, muitos de nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos quem foi e quem é Tomé. Tomé era um homem que andava com Jesus. Tomé era um homem que viu milagres do Senhor Jesus. Tomé era um homem diferente, muitas das vezes, de nós, porque ele andou com o próprio Deus na terra. Ele viu milagres acontecer com seus próprios olhos, diante de um Deus poderoso. Só que Tomé, ele tinha uma dificuldade que muitos de nós temos, e que o Senhor me revelava a trazer essa palavra a respeito de Tomé. Só que Tomé vai falar o seguinte, Senhor, qual que é o caminho? Tomé queria ver Deus. Ele estava perto do próprio Deus, só que queria ver Deus. Essa é a maior dificuldade nossa. Nós estamos vendo o próprio Deus manifestar no nosso meio, mas muitas das vezes nós não enxergamos o próprio Deus. Só que o que me chama a atenção nessa mensagem, meus irmãos, é como Jesus ele é calmo, como Jesus ele é transparente. Jesus ele hoje, se estivesse em carne e osso no nosso meio, eu creio que muitos seriam igual Tomé. Porque muitas das vezes nós vimos milagres na nossa vida. Nós vemos milagres na nossa vida todos os dias. Mas muitas das vezes nós estamos ainda perguntando para o Senhor: o que nós devemos fazer? O que nós devemos realmente buscar? O que nós devemos realmente seguir? E hoje nós estamos vendo, meus irmãos, que muitas pessoas têm a dificuldade de entender quem é o próprio Deus, quem é o próprio Jesus. Pessoas que estão igual Tomé, que quer colocar às vezes a mão em algo para acreditar. Pessoas que estão às vezes igual Tomé, que tem que enxergar algo perto, próximo, para entender que existe Deus. Só que o que me chama a atenção nessa mensagem é que Tomé estava com os olhos tampados.
Porque Tomé andava com Jesus. Tomé viu Jesus fazer várias coisas. Mas ainda Tomé queria enxergar Deus. Só que o que me chama a atenção nessa mensagem foi como Tomé aborda Jesus. A forma que Tomé aborda Jesus é a forma que muitas das vezes tem pessoas que nos têm abordado e têm nos colocado na parede e têm nos, muitas das vezes, desconstruído a nossa fé. Quando eu falo sobre Tomé, meus irmãos, Deus começa a me mostrar que muitas das vezes o que nos mata não é o que nós proferimos, mas sim o que nós escutamos. Se nós olharmos para a Bíblia, o Senhor vai nos mostrar que Lázaro já estava morto, já se fazia vários dias, caso extinto, porque Lázaro já estava sepultado, Lázaro já estava condenado à morte. A Bíblia fala que Lázaro já estava com mau cheiro. Só que de um outro lado, nós vamos entender que lá no jardim do Éden existia a Eva, no qual ela estava viva, tinha tudo do bom e do melhor. Mas só que nós vamos entender que a hora que Jesus chega ali para Lázaro e fala: Lázaro, saia para fora, Lázaro fica morto. Mas aqui eu te chamo a sua atenção nessa tarde. A hora que Jesus fala com Lázaro: Lázaro, saia para fora. Lázaro sai para fora automaticamente, porque ele ressuscita através da voz de Jesus. Mas eu quero te chamar a atenção para a Eva que estava no jardim. A hora que Satanás fala com Eva: Eva, coma do fruto, Eva morre. Você entende a proporção da palavra em nossa vida? Você entende a proporção do que nós estamos ouvindo ou não? Você entendeu agora? Jesus diz para Lázaro: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sobreviveu, Lázaro ressuscitou. Mas a serpente falou com Eva: Eva, coma do fruto, e Eva morreu. Agora eu chamo a sua atenção aqui nessa tarde. O que você tem ouvido tem te matado, ou o que você tem ouvido tem te ressuscitado. Eu quero dizer para você: o importante não é o que você automaticamente ouve. O interessante não é aquilo que você guarda na sua mente, mas o interessante da palavra de Jesus, quando ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O interessante é que essa palavra ela tem que atingir a nossa alma. Quando essa palavra ela atinge a nossa alma, automaticamente é como se nós estivesse regando uma planta e ela começa a dar vida novamente. Só que eu chamo a sua atenção. Tomé, ele fez essa pergunta para Jesus, mas só que Jesus foi muito sábio. Jesus vai dizer: olha, ninguém vai até a mim, ninguém vai até o Pai a não ser por mim. Então, o que está acontecendo muito com nós é que nós deixamos de ouvir Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, para escutar coisas que têm nos matado. Eu quero que você faça uma reflexão nessa tarde. O que você tem escutado tem te levado à morte ou tem te levado à vida?
Porque o que nós estamos vivendo nesses últimos dias, o que nós temos escutado é mais a morte, coisas para nos matar, do que coisas para nos salvar. O que nós mais escutamos é o seguinte: olha, não tem mais jeito. Olha, não adianta buscar mais Deus. Isto é a morte. Mas eu quero te dizer nessa tarde, ainda há esperança, porque ainda nós estamos vivos. Ainda há esperança, porque Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para de escutar muitas das vezes as pessoas que falam assim: olha, nós temos que refrescar a nossa mente, nós temos que sair, nós temos que ocultar algo de Deus. Presta atenção aqui nessa palavra. Jesus está dizendo: é o seu caminho. Se você quer se aliviar, se você quer que Jesus venha aliviar a sua alma, venha para a presença dele, conversa com ele. Não é amigo, não é pessoa do tá do seu lado que vai aliviar a sua dor, mas sim Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Presta aqui atenção: Maria e Marta não acreditaram no que Jesus poderia fazer com Lázaro. Olha o interessante. Maria era uma mulher que viu Jesus passear por alguns lugares e curar pessoas. Olha o interessante, meus irmãos, essa palavra do Senhor. Quantas das vezes nós vimos Jesus curar, quantas das vezes nós vemos o mover do Espírito Santo de Deus dentro da nossa casa, mas ainda nós somos igual Tomé. Mas ainda tem coisas que nos abalam, ainda tem coisas que não tiram nós ainda do sério. Eu quero falar algo para a igreja, que quando fala a respeito de família, a gente muitas das vezes fica triste. Às vezes, muitas das vezes, nós ficamos angustiados quando se fala de família. E algum tempo atrás, eu estava muito chateado, muito triste, porque você quer ver sua família bem. E uma pregação, há mais de 1-2 semanas, chateado com algumas situações. E numa pregação o Senhor abriu a minha visão. E eu escutando um homem de Deus pregar, ele falou: olha aqui, presta atenção, você que se preocupa com a sua família, com os seus filhos, você que se preocupa com a criação do seu filho, preste bem atenção no que eu vou dizer. Sansão era um homem separado de Deus. Sansão era um homem que foi separado. Ele era nazireu, ele era separado dentro do ventre do Senhor. Mas Sansão, ele era separado para Deus, para fazer a vontade de Deus. Era um homem que foi criado para fazer a vontade de Deus. E Sansão, se você olhar a Bíblia, Sansão só fez coisa errada. Eu quero dizer para você, como aquele homem falou para mim, preste atenção: a criação dos nossos filhos depende muitas das vezes de nós, mas o que ele vai ser não está na minha mão. Eu quero dizer para você, se o seu filho falar com você assim: olha, mãe, eu quero lá para os Estados Unidos. Se ele estiver com a maturidade, infelizmente você não vai segurar ele. Se o seu filho falar: olha, eu quero sair, mãe, de dentro de casa, porque eu quero morar sozinho, automaticamente você não segura o seu filho.
Eu quero dizer para você, você tem que olhar para você, não para os seus filhos, não para quem está dentro da tua casa, porque Sansão, ele era nazireu, ele era separado, mesmo assim ele fez coisas erradas. Eu que chamo a atenção também para os filhos de Davi. Os filhos de Davi, Davi era rei, mas você vai ler a Bíblia e vai ver que Davi, um filho tentou estuprar a própria irmã, o próprio filho queria tomar o lugar do próprio pai. Criação depende de mim e de você, mas o que ele vai se tornar, escolha não depende de mim e de você. Escolhas não dependem de nós. E muitas das vezes nós ficamos angustiados, nós ficamos igual Tomé, porque nós não entendemos que a vontade não é minha, a vontade muitas das vezes não é do Senhor, a vontade muitas das vezes sou eu que quero fazer algo. Muitas das vezes nós colocamos a culpa em Deus, em certas coisas da nossa vida. Muitas das vezes nós falamos assim: não está adiantando mais buscar ao Senhor, não está adiantando mais. Eu sei que Jesus, Ele é o caminho, eu sei que Ele é a verdade, eu sei que Ele é a vida, mas não está adiantando mais buscar ao Senhor. Eu quero dizer para você, repreenda essa voz que fala com você, porque o Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Olha aqui, preste atenção, se Ele é o caminho, não tem outro caminho. Se Jesus, Ele é o caminho, não tem outra porta para você sair, não tem outra janela para você sair, não tem outra brecha para você passar, porque ainda Ele é o caminho ainda não foi aberto, o caminho ainda está estreito. Olha aqui, preste atenção, muitos de nós não queremos renunciar a Cristo, mas o interessante é você nunca parar. O interessante é fazermos como Moisés fez. É mesmo diante do mar, é mesmo diante daquele mar, é entender que Jesus pode abrir o mar ou não, mas o mar abriu e o povo passou no seco. Olha aqui, presta atenção, entenda que a salvação nossa só depende de nós, a salvação minha e sua só depende de mim e de você. Filho não vai depender da sua salvação, marido não vai depender da sua salvação. Não quero nem saber do que A ou B pensa de mim, ou B ou C pensa de mim. O interessante, muitas das vezes, é prosseguir para o alvo que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou: olha, calma Maria, calma Marta, o Lázaro ainda está dormindo, Lázaro está no sono profundo. Preste atenção, para Jesus um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Nós temos que parar, irmãos, de querer passar as coisas na frente de Deus. Nós temos que parar de querer colocar as coisas maior acima ou à frente de Deus. E quando eu falo sobre isso, meus irmãos, eu falo algo que está acontecendo no nosso meio, dentro das igrejas, fora das igrejas, dentro dos lares, fora dos lares. O que é? Muitas pessoas se decepcionando e automaticamente tirando as suas próprias vidas. Nós estamos vendo que estatisticamente muitas pessoas estão suicidando. Muitas pessoas, por causa de problemas financeiros, problemas conjugais, problemas amorosos, estão suicidando. E ele acha que o suicídio vai ser algo que vai aliviar.
mas a Bíblia fala que aquele que tira a sua própria vida, ele vai direto para o inferno. Isso é Bíblia, a Bíblia fala em Mateus. Só que por quê? Isso é uma visão. Por que as pessoas hoje estão querendo suicidar, estão querendo morrer? Porque as pessoas querem as coisas muito rápido. As pessoas estão querendo tudo na hora delas. Nós estamos ligando aí, nós ligamos o jornal, nós ligamos a televisão, nós vemos o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Quantas pessoas foram mortas, quantas pessoas ainda vão ser mortas, porque aquelas pessoas entenderam o seguinte: eu preciso de burlar o sistema para me ter dinheiro. Quantas pessoas estão perdendo a salvação porque ela esqueceu de buscar Deus? Ela não olha mais para o Jesus, ele é o caminho, mas a pessoa olha, o caminho é o dinheiro, o caminho é estar nas redes sociais, é estar bem financeiramente, o caminho é ter um carro bom, é ter uma roupa boa, e esquece da presença de Deus. Quantas pessoas estão igual Tomé? Quantas pessoas estão igual Tomé, desacreditando que Jesus é o caminho? Só que Jesus, ele é maravilhoso. E Jesus vai falar assim com Tomé no versículo 7: se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aleluias. Conhecendo Jesus, automaticamente você vai conhecer o Pai. Buscando Jesus, automaticamente você vai entender o Pai e você vai conhecer o caminho. O caminho não é aquele que você quer trilhar. O caminho, muitas das vezes, não é aquele que nós queremos fazer com as nossas forças, mas sim o caminho é Jesus. Eu deixo essa mensagem para a igreja, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem até o Pai a não ser através de Jesus. Ninguém alivia as suas dores ou soluciona os seus problemas se não for através do Senhor Jesus. Por isso eu te convido nessa tarde. Jesus, ele tem que ser o nosso alvo. Jesus, ele tem que trazer vida. Jesus, ele tem que trazer a vida sobre nós. Nós vimos aqui o que eu falei a respeito da Eva. Eva ouviu a voz de Satanás e automaticamente morreu. Mas Eva estava viva. Mas eu te chamo a atenção porque Lázaro estava morto e ouviu a voz de Jesus e ressuscitou. Eu quero dizer para você: para de escutar palavras que está te matando. Para de escutar pessoas que têm só a oportunidade de matar você. Infelizmente, nos dias atuais, irmão Reinaldo, nós não temos mais aquela palavra de consolo. O irmão Reinaldo, muitas das vezes, nós estamos passando por problemas que muitas das vezes, se você falar o seu problema para pessoas, automaticamente essa pessoa vai falar assim, ela vai esperar você virar as costas e vai falar assim: o problema é seu, não é meu.
Nós temos mais pessoas no nosso meio para desconstruir do que para construir junto com nós. Por isso eu te chamo a sua atenção, aquele que te levanta, aquele que te ajuda, honre ele. Sabe por quê? A honra tem que ser de Deus, mas a honra tem que ser daquele que levanta também o abatido. A honra também tem que ser para aquele que te dá conselho. Não, nós vamos orar, não, nós vamos prosseguir, porque vai dar certo. É essas pessoas que nós temos que escutar, porque pessoas para nos defamar, pessoas para nos jogar por baixo, existe milhares de pessoas. Se nós pegarmos estatisticamente, 99% das pessoas que estão ao nosso lado, ela quer nos ver no chão, ela quer nos ver caído. Mas eu te chamo a atenção agora, porque o Senhor, Ele te traz uma palavra de vida, assim como Ele trouxe para Lázaro. Olha aqui, ainda existe pessoas que têm palavra de Deus para você. Ainda existe pessoas que ainda traz a palavra de Deus para você, porque Jesus ainda é o caminho, Ele ainda não mudou. Jesus, Ele ainda é o caminho, Jesus ainda é a vida. Eu quero dizer para você, tem pessoas abandonando o Evangelho porque ainda não conheceu Cristo. Presta atenção. Mesmo que ainda as dificuldades, mesmo que ainda os vícios esteja pegando na tua perna e puxando para trás, não deixa de buscar a Deus, não deixa de servir a Deus, porque o que nos purifica é o Senhor Jesus, não é a língua daquelas pessoas que falam mal ou bem de nós. Olha para você, presta atenção. Existia um homem na Bíblia, era um homem cruel, era um homem que perseguia os servo de Deus, era um homem que matava pessoas, mas Jesus falou assim: olha, hoje eu pego esse homem e eu transformo ele. Preste aqui atenção no que eu vou falar com você. Se existe pessoa que está te matando, hoje o Senhor Jesus vai pegar ele e vai fazer como fez com Saulo e vai transformar ele em Paulo. Presta atenção aqui no que eu estou falando. Olha aqui, Saulo era um homem que matava e perseguia os cristãos, mas Jesus falou assim: olha, hoje eu mostro ele. Deus falou assim: olha, hoje eu mostro ele. E aí o Senhor colocou uma cegueira. Presta atenção. Sabe por que eu não preocupo com pessoas ou que falam ou defamam, ou pessoas que falam de mim? Porque a hora que o Senhor entrar em providência, o Senhor vai fazer igual fez com Saulo. O Senhor vai transformar, o Senhor vai cegar se possível. Se o Senhor transformou Saulo em Paulo, o que Ele não pode fazer na nossa vida? Se Jesus perdoou Saulo, que hoje é Paulo, você acha que o pecado dele é maior do que o meu e o seu? Se Jesus perdoou, se Deus perdoou Saulo, meus irmãos, um homem que perseguia, matava, arrancava a cabeça, matava os servos de Deus, se Jesus perdoou ele, não vai perdoar eu e você? Muitas das vezes nós queremos parar por seguir com isso, meus irmãos. Muitas das vezes nós não queremos buscar o Senhor por ser vergonhice. Porque se nós olharmos biblicamente, nós vamos ver que Jesus transformou a água em vinho. Nós vamos ver que Jesus curou leproso. Nós vamos ver que Jesus fez várias coisas ao longo da tua caminhada. Mas mesmo assim, nós ainda estamos perguntando para Jesus: qual é o caminho? Mas Jesus está dizendo para nós nesta tarde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não interessa o que você tem passado, o que eu tenho passado, mas o interessante e o que nos interessa é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando o Senhor coloca aquela cegueira em Saulo, e automaticamente o Senhor vai falar com ele,
E aí o Senhor muda o nome dele. Ele entendeu realmente quem era Cristo. Ele falou: olha, peraí, eu matava e perseguia os cristãos, mas só que hoje eu não posso perseguir e nem posso matar mais, porque hoje eu sirvo um Deus vivo, eu sirvo um Deus verdadeiro. Quando o pecado estiver rondando você, quando o pecado estiver te dificultando a vir na presença, a buscar o Senhor, fala assim: olha, eu sirvo um Deus, o mesmo Deus que perdoou Paulo, Ele vai me perdoar também. O mesmo Deus que ajudou Paulo, que transformou a vida de Paulo, Ele vai transformar a minha vida também. Olha aqui, eu quero dizer, eu não sei para quem, mas eu quero dizer para você: a hora que vir o espírito da depressão, a hora que vir o espírito do suicídio, você vai falar o seguinte: olha, o mesmo Deus que curou a vida de Paulo e transformou a vida de Paulo, ó Deus, eu quero que você transforma a minha vida também. Porque muitas das vezes algo acontece na nossa vida, não porque nós temos falado, mas porque nós temos que ficar calado. O Senhor fala que nós temos que repreender. Nós vemos que Jesus, Ele andava em certos lugares, mas Jesus não colocava a mão em ninguém. Jesus não falava algo com os demoniados. Jesus não punha a mão nos enfermos. Jesus só falava: fique curado. Jesus só falava: saia. Porque Jesus, Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Não tem necessidade, muitas das vezes, eu e você brigar ou discutir com ninguém. É colocar na mão do Senhor, porque o Senhor é o caminho. Jesus, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se Jesus transformou a vida de Moisés, falou: olha, Moisés, você vai ser o meu libertador. Moisés tinha acabado de matar um homem no deserto. Quem é o meu pecado e o seu perto de Moisés? Quem é o meu pecado perto de Moisés e perto de Saulo? Logicamente que para Deus não existe pecadinho e pecadão. Por isso que Deus perdoou Saulo. Por isso que Deus transformou Moisés. E vai me transformar e transformar você também. Porque Ele ainda é o caminho. A porta ainda é estreita e poucos vão passar por ela. Por isso eu te convido a ficar de pé. Que eu vou estar ministrando uma oração e entregar essa palavra para a irmã. Só que eu deixo para você uma meditação. O que você tem escutado tem te matado ou tem gerado vida dentro de você? O que você tem escutado tem te gerado vida ou tem te matado? Se tem gerado vida, glória a Deus. Mas se tem te matado, você que tem que pisar na cabeça desse inimigo e falar: olha, eu não aceito o que tem me matado a minha fé. Eu não aceito o que tem matado. Eu não aceito o que tem se levantado contra a minha vida. Porque Eva aceitou o que Satanás falou com ela no deserto. E aí Eva foi morta. Mas eu te chamo a atenção para aquela água amarga. Aquelas pessoas aceitaram que aquela água estava amarga. Mas aí vem um homem e fala: não, joga. Jesus vai falar com um homem assim, Deus vai falar com um homem assim: joga um galho dentro dessa água e essa água vai se transformar doce. E a água automaticamente transformou doce, porque ele não aceitou que aquela água era amarga. Quando você não aceita algo de errado na sua vida, automaticamente aquela coisa vira doce na sua vida. Mas a partir do momento que você aceita aquela coisa amarga na sua vida, aquilo fica ainda mais amargo. Por isso que nós estamos vendo
pessoas que não sabem mais qual é o caminho, pessoas que não sabem mais aonde buscar, pessoas que não sabem ainda o que serve ou o que não serve. Por isso eu te peço, feche os seus olhos e eu oro assim: soberano Deus e eterno Pai, Pai, que essa palavra, Senhor, tenha falado, Senhor, nos corações de pessoas, ó Pai, aqui dentro do Teu templo, ó Pai, ou em casa, meu Pai. Que essa pessoa, Pai, venha, Senhor, escutar, Pai, palavras, Senhor, que venha gerar vidas na vida dela, Pai. Que ela não venha aceitar mais, meu Deus, palavras, Senhor, que tem matado, Senhor. Assim como Eva escutou, Pai, aquela serpente, ou seja, o inimigo falando: coma do fruto, e ela comeu e morreu, Pai. Mas que essa palavra, Senhor, venha, Senhor, ser como, ó Pai, palavra de bênção, assim como foi na vida, Senhor, de Lázaro, Senhor, e deu vida sobre Lázaro, Pai. Que essa palavra, Senhor, que foi ministrada nessa tarde, ó Pai, venha gerar fruto, ó Pai, no coração, meu Deus, de pessoas, ó Deus, que está dentro do Teu templo, pessoas que vão escutar essa palavra, meu Deus. Que essa palavra, Senhor, seja, Senhor, um verdadeiro caminho, seja, Senhor, um verdadeiro caminho, ó Pai, seja verdadeiramente, ó Pai, o Senhor, ó Pai, porque nós não devemos escutar o homem, mas sim a Tua voz. Nós devemos, ó Pai, escutar a Tua voz, porque a Tua voz, porque o Teu caminho, ó Pai, mudou Paulo, Senhor, mudou Saulo para Paulo, Senhor, mudou, Pai, Moisés, mudou Josué, Pai, mudou também a minha vida, Senhor, e de muitas vidas, Senhor. Por isso ainda, Pai, eu te peço, Senhor, que abra a visão, Pai, daquelas pessoas que ainda não entendem, ó Pai, que Jesus é o caminho, que Jesus é a vida, Pai. Por isso, Senhor, eu te peço, Senhor, e te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade, meu Deus. Ó Pai, que vidas serão transformadas, Senhor, através dessa palavra, Senhor. Que pessoas possam renovar, Senhor, a Tua fé através dessa palavra, porque o Senhor é o caminho, porque o Senhor é a verdade e o Senhor é a vida. Obrigado pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos nessa tarde ministrar uma oração agradecendo a Deus pela vida do nosso irmão Diego, que esteve aqui nessa tarde trazendo essa palavra, uma palavra de edificação, de exortação, de salvação para nossas vidas. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa tarde nós apresentamos o servo do Senhor, que se dispôs a estar aqui a trazer a mensagem do Senhor, que disse ao Senhor: eis-me aqui, usa-me, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, venha abençoar a vida, a família, o ministério. Que o Senhor, ó Pai, venha realizar os sonhos dele conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. E que ele possa, Pai, continuar contando, ó Pai, as maravilhas que o Senhor tem feito na vida dele. Que ele possa, Senhor, testemunhar, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem sido na vida dele, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós vamos receber nessa tarde a nossa irmã Valquíria, que vai estar orando pelos dizimistas, ofertantes, e pela caixinha também. Boa tarde, irmãos, que a paz esteja convosco, amém?
Senhor, meu Deus e eterno Pai, Senhor, eu te apresento, meu Deus, em nome de Jesus, cada dizimista, cada ofertante, ó Deus, que vem aqui, Senhor, com o coração diante do teu altar, para te glorificar, Senhor, para te exaltar, Senhor, para ser fiel, ó Deus, que o Senhor seja fiel nessas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Ah, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento, Senhor, a vida do Dejair, eu te apresento, Senhor, a vida da Dona Nem, a vida desses nomes que estão aqui, ó Pai, nessa caixinha, Senhor. Em nome de Jesus, vá de encontro a cada um, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Ah, Senhor, o Senhor conhece o que cada um necessita, meu Pai. Que o Senhor visita neste momento, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor leva a cura para aqueles que precisam da cura, a libertação, ó Deus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha repreender todo o mal, tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Deus, e que o Senhor venha trazer vida, ó Deus, que o Senhor venha realizar os sonhos dessas pessoas que estão aqui, desses pedidos, conforme a vontade do Senhor, meu Deus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Na próxima sexta-feira, dia 31 de outubro, nós comemoramos 508 anos da Reforma Protestante. Eu reservei um vídeo, ele não é muito grande, não é muito extenso, mas só para o nosso conhecimento mesmo do que se trata a Reforma Protestante. Nós somos os protestantes. Nós a cada dia defendemos a palavra do Senhor. Nós lutamos para que a palavra do Senhor seja conhecida através das nossas vidas. Amém? Olá, família! Nesse vídeo você vai conhecer a história da Reforma Protestante. Era uma vez, em uma cidade conhecida como Wittenberg, na Alemanha, morava um homem chamado Martinho Lutero. Ele era um monge que amava ler a Bíblia e sonhava que todas as pessoas pudessem conhecê-la também. Naquela época, as pessoas acreditavam que precisavam pagar para a igreja para serem perdoadas por Deus, mas Lutero achava isso muito injusto. Ao ler a Bíblia à luz de velas, encontrou aquilo que libertaria a ele e muitos outros. Romanos 1,17. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Um dia, à luz desta revelação, Lutero teve uma ideia brilhante. Ele escreveu 95 teses. Ele decidiu pregar essas teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, esperando que as pessoas quisessem conversar sobre suas ideias e entender melhor como poderiam se relacionar com Deus. O que Lutero não sabia era que suas teses iriam se espalhar rapidamente por toda a Europa, tudo graças a uma invenção incrível, a imprensa. A imprensa foi criada por um inventor chamado Johannes Gutenberg e mudou tudo. Antes da impressão, os livros eram copiados à mão, o que era muito demorado e difícil. Mas com a prensa era possível fazer muitas cópias de uma só vez, e assim
As ideias de Lutero chegaram a muitas pessoas, mais até do que ele jamais imaginou. Veja como Deus orquestra tudo de modo maravilhoso para que no tempo perfeito e determinado a imprensa fosse criada e as ideias de Lutero difundidas, bem como a tradução da Bíblia para o idioma das pessoas. Martinho Lutero foi para o monastério e tornou-se monge para, como ele mesmo disse, para salvar minha alma. Ele dedicava longas horas à oração, jejuava e até penitenciava o próprio corpo. Ia ao confessionário e ficava lá por muito tempo, deixando assim cansados seus padres confessores, até que os mesmos finalmente lhe falavam para retornar e não voltar ao confessionário enquanto não tivesse cometido um pecado digno de confissão. Eu era um monge piedoso que seguia as regras de minha ordem mais do que eu posso expressar. Se o monge pudesse obter o céu através de suas obras monásticas, eu certamente estaria habilitado. A esse respeito, todos os frades que me conheceram podem testificar. Apesar de todo esse sacrifício, Lutero não encontrou paz. Então, um padre superior lhe aconselhou a ler e estudar a Bíblia. Ao estudar a Bíblia, Lutero descobriu que a justificação é por meio da fé e que ele, por si só, não pode se fazer justo, pois como diz Efésios capítulo 2, versículo 8, somos salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, Lutero chegou à conclusão de que é Deus quem o declara justo, e não o seu mérito ou suas tentativas falhas, mas sim o sacrifício expiatório de Cristo é o que nos tornou justos diante de Deus. Lutero disse depois que quando descobriu isto e confiou que Cristo havia pago o preço completo de sua salvação, foi como se ele entrasse pelos portais do céu para o paraíso. A reforma protestante marcou seu tempo e muitas gerações até os dias de hoje colhem os frutos da reforma, onde o próprio Deus trouxe luz a um momento muito obscuro da existência humana. Voltando às origens, redescobrimos doutrinas importantes como o sacerdócio universal de todos os crentes, a justificação pela fé e a autoridade das Escrituras como única regra de fé e prática. A reforma iluminou os pensamentos dos reformadores a resumir em 5 solas a essência da reforma. 1. Sola Scriptura, somente a Escritura. 2. Solus Christus, somente Cristo. 3. Sola Gratia, só a graça. 4. Sola Fide, só a fé. 5. Soli Deo Glória, somente a Deus a glória. E aí, meus amigos, gostaram de conhecer a história da Reforma Protestante? Não se esqueça de compartilhar o vídeo para que outras crianças e adultos... Glória a Deus. Nós somos os defensores da palavra do Senhor. Amém? E nós agradecemos a Deus pela vida dos reformadores, aqueles que levantaram em defesa ao Evangelho e nos deixou esse grande motivação, que venhamos defender a palavra do Senhor. Como foi dito aqui, Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa tarde nós apresentamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, apresentamos ao Senhor nossas vidas, nossas famílias, os nossos lares, que as nossas casas sejam um pedacinho do céu, ó Pai, mas também, ó Senhor, está em tempo de nós clamarmos pelo Rio de Janeiro, que o Senhor venha intervir naquela situação e que venha o reino de Deus sobre aquele lugar. Que o Senhor, ó Pai, venha conceder paz àquele povo, Senhor. Que o Senhor venha cessar toda guerra, mas que as autoridades, ó Pai, possam ter sabedoria, Senhor. Que as autoridades, ó Pai, venham, Senhor, conseguir, ó Pai, descobrir se há algo em oculto, mas que o Senhor, ó Pai, venha guardar vidas, Senhor, sobre aquele lugar. Que o Senhor repreenda toda a dor
dor, todo sofrimento, toda aflição. Que o Senhor venha prover servos e servas de Deus naquele lugar. Que venha, Senhor, consolar aqueles que estão chorando, aqueles que perderam um ente querido, Senhor. Que aquele povo seja guardado pelo Senhor, em nome de Jesus. Nós te damos graças por tudo o que nós temos vivido na presença do Senhor. Amém, graças a Deus. Às 19 nós teremos o culto de ensino. Todos aqueles que tiverem a oportunidade de estar aqui, é a oportunidade de nós aprendermos mais a palavra do Senhor através da serva do Senhor. Amém? Você vai dar a bênção? Que a glória do Pai, que a graça do Filho, que as doces consolações do Espírito Santo vá em paz, e que o Senhor Jesus os proteja, os guia, os guarde, e que o resto da semana seja uma semana abençoada, em nome de Jesus.